O vento soprava frio naquela tarde, trazendo consigo sons distantes de risadas infantis. Lucas parou em frente aos portões enferrujados do orfanato abandonado, seu coração batendo mais forte. Ele sempre ouvirá as histórias sobre a criança fantasma chamada Elisa. O que teria acontecido com ela? O que a mantinha presa ali, em meio ao silêncio e ao abandono? A curiosidade se misturava com o medo, mas algo dentro dele o empurrava para frente. É só um lugar, Lucas. Só um lugar, ele murmurou para si mesmo, embora a voz tremesse. Ele sentiu uma conexão inexplicável com aquele espaço, como se os muros desgastados e as janelas quebradas guardassem segredos que ele precisava descobrir. Ao atravessar os portões, uma sensação de mistério o envolveu, fazendo-o hesitar por um momento. Seria realmente seguro? Mas a ideia de Elisa, a menininha de olhos tristes, o chamava. Assim que entrou no orfanato, um cheiro forte de mofo invadiu suas narinas, e ele sentiu um arrepio. O lugar estava tomado pela poeira, mas por um instante, Lucas imaginou que podia ouvir ecos de risadas, como se as crianças ainda brincassem ali. Contudo, esse som logo se dissipou, dando lugar a um silêncio opressivo que parecia pressionar contra seu peito. Enquanto explorava os corredores escuros, Lucas notou uma porta entreaberta. Ele hesitou, mas a curiosidade venceu. Ao empurrar a porta, encontrou um quarto com móveis cobertos por lençóis brancos. No canto, algo chamou sua atenção. Uma fotografia antiga estava presa entre as tábuas do chão empoeirado. Ele se agachou e a pegou, os olhos se arregalando ao ver o grupo de crianças sorridentes. E ali estava Elisa com seus olhos grandes e tristes, que pareciam olhar diretamente para ele. "Quem é você?" Lucas sussurrou, como se esperasse uma resposta. A imagem ressoou em seu coração, e ele sentiu uma conexão mais forte do que nunca. Por que essa menininha o tocava tanto? Havia algo em seu olhar que refletia a dor e a solidão que Lucas conhecia muito bem. Ele ficou ali absorto, enquanto a luz do sol filtrava-se pelas janelas quebradas, iluminando o rosto da criança na fotografia. O orfanato parecia ganhar vida ao seu redor, e Lucas se perguntou se Elisa ainda estava ali, se sua presença ainda pairava entre aqueles muros. O que teria acontecido com ela? Por que ela não podia descansar em paz? A sensação de que estava sendo observado crescia, e Lucas olhou ao redor, percebendo que o silêncio agora parecia mais profundo. Algo puxava para o interior da história daquele lugar. Ele não estava apenas explorando um edifício velho, ele estava se conectando a um passado sombrio, um passado que clamava por ser lembrado. E naquele instante, ele soube que não poderia sair sem descobrir a verdade sobre Elisa e o que realmente aconteceu naquele orfanato. Lucas sentou-se no chão empoeirado do orfanato, a fotografia de Elisa ainda em suas mãos. Os olhos tristes da menina pareciam segui-lo, e ele sentia uma necessidade crescente de saber mais sobre aquela criança que havia capturado sua atenção. Decidido, ele começou sua pesquisa sobre a história do orfanato. Na biblioteca da cidade, Lucas mergulhou em velhos registros e documentos, buscando qualquer pista sobre o que havia acontecido ali. As páginas amareladas contavam uma história triste. Há muitos anos, um incêndio devastador atingiu o orfanato, levando a vida de Elisa e de outras crianças. O fogo começou de forma inesperada e o pânico tomou conta do lugar. As crianças não conseguiram escapar, e o luto se espalhou pela cidade. Lucas leu sobre os esforços de resgate, mas a tragédia já havia deixado suas marcas. Enquanto absorvia cada detalhe, a sensação de que Elisa estava ali, perto dele, tornou-se mais intensa. Ele começou a ouvir sussurros suaves, como se a menina tentasse se comunicar. Às vezes, ele sentia uma brisa fria que parecia tocar seu rosto, e sombras dançavam ao seu redor. Esse fenômeno o intrigava e o enchia de uma curiosidade quase insuportável. Ele não podia ignorar que Elisa estava tentando dizer algo. Com o tempo, Lucas percebeu que seus próprios sentimentos de dor e solidão se misturavam com as de Elisa. Ele se sentia preso em um ciclo de tristeza, assim como a menina. As noites eram longas e solitárias, e a vida parecia pesada. Ele pensou em como muitas vezes se sentiu invisível para os outros, como se estivesse em um mundo à parte. Essa conexão com Elisa o fazia questionar se ela também se sentia da mesma forma. Lucas decidiu que não poderia apenas ficar parado. Ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo, uma promessa de que iria ajudar Elisa a encontrar paz. A ideia de libertá-la o enchia de determinação, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Ele sabia que precisava entender completamente a história dela, o que aprendia naquele lugar e como poderia ajudá-la a seguir em frente. Com essa nova missão em mente, Lucas voltou ao orfanato. Ele queria sentir a presença de Elisa mais uma vez, queria compreender o que a mantinha presa àquele espaço.
Enquanto caminhava pelos corredores sombrios, a sensação de conexão se tornava mais forte. Ele podia quase ouvir seus sussurros, como se ela estivesse lhe mostrando o caminho. A cada passo, Lucas sentia que estava mais perto de descobrir a verdade. E estava disposto a enfrentar o que fosse necessário para ajudar a menininha de olhos tristes a encontrar a paz que tanto merecia. As visões perturbadoras começaram a assombrar Lucas. À medida que ele se aprofundava na história de Elisa, imagens estranhas e inquietantes surgiam em sua mente. Ele via a menina em meio ao fogo, seus olhos cheios de medo e dor. Essas visões o deixavam confuso, levando-o a questionar sua própria sanidade. Será que ele estava realmente vendo o que pensava ver, ou eram apenas fruto de sua imaginação? Naquela tarde, enquanto explorava um dos quartos do orfanato, Lucas sentiu uma presença ao seu lado. Ele virou-se lentamente e, para sua surpresa, se deparou com o espírito de Elisa. Ela estava ali, com seu vestido branco esvoaçante e os olhos tristes que ele havia visto na fotografia. O coração de Lucas disparou, e um misto de medo e curiosidade tomou conta dele. Elisa o olhava, e ele sentia que ela estava tentando dizer algo, mas as palavras não saíam de seus lábios invisíveis. Elisa se aproximou, e Lucas percebeu que a dor dela se refletia na sua própria alma. Ele sentiu uma conexão intensa, como se ambos estivessem presos em um ciclo de sofrimento que não acabava. Lucas lembrou-se de suas próprias noites solitárias, dos momentos em que se sentiu perdido e invisível. Era como se Elisa fosse um espelho de sua própria dor. Enquanto ele tentava compreender a situação, a angústia começou a tomar conta de Lucas. Ele sabia que precisava fazer uma escolha, mas a dúvida o consumia. Deveria libertar Elisa, permitindo que ela finalmente encontrasse paz, ou deveria permanecer ao seu lado, mesmo que isso significasse viver em um mundo de solidão e tristeza? A ideia de deixar Elisa ir era dolorosa, mas a possibilidade de libertá-la parecia ser a única maneira de ajudá-la. As visões continuavam a aparecer, mostrando momentos de alegria e tristeza na vida de Elisa. Lucas viu flashes de risadas e brincadeiras, seguidos por lágrimas e desespero. Ele entendia que a vida dela foi cheia de amor, mas também marcada por tragédias. Aquela compreensão aumentava sua vontade de ajudar, mas ao mesmo tempo, a pressão sobre seus ombros parecia insuportável. Com o coração pesado, Lucas percebeu que a escolha não era simples. Ele olhou para Elisa, que o observava com uma expressão esperançosa, mas ao mesmo tempo triste. A ligação entre eles era profunda, e ele sabia que qualquer decisão teria consequências. Ele se sentia dividido entre o desejo de libertar a menina e o medo de ficar sozinho, sem ela. Por fim, Lucas decidiu que precisava explorar mais a fundo o que significava essa ligação. Ele queria entender o que Elisa realmente desejava e como poderia ajudá-la. O orfanato, com suas paredes desgastadas e ecos de risadas passadas, se tornava um labirinto de emoções e mistérios. Cada passo que ele dava o levava mais perto da verdade, mas também mais perto da escolha angustiante que o aguardava. E enquanto a presença de Elisa envolvia seu coração, Lucas sabia que a resposta estava prestes a ser revelada. Lucas estava prestes a viver o momento mais intenso de sua jornada. Ele sabia que a hora de tomar uma decisão havia chegado. A presença de Elisa, com sua energia delicada e melancólica, parecia envolvê-lo como uma névoa. O coração de Lucas batia forte, misturando medo e uma profunda compaixão. Ele se sentia como se estivesse à beira de um abismo, prestes a saltar. A ligação que ele sentia com Elisa era inegável. Ela o olhava com aqueles olhos tristes, e Lucas percebia que ali havia um pedido silencioso por ajuda. O peso da escolha começava a apertar seu peito. Ele se perguntava se tinha a coragem necessária para libertá-la. A ideia de deixá-la ir era aterrorizante, mas a possibilidade de dar a ela a paz que tanto desejava o instigava. Ele se lembrava de todas as vezes que sentiu solidão em sua própria vida, os momentos em que se sentiu invisível e perdido. Agora, diante de Elisa, tudo parecia mais claro. Ele queria oferecer a ela uma chance de descanso, uma escape daquela dor que a prendia. Mas, ao mesmo tempo, o medo do desconhecido o paralisava. O que aconteceria se ele a libertasse? E se, ao fazer isso, ele ficasse sozinho, sem a companhia dela? Os ecos de risadas infantis ainda pareciam flutuar no ar, mas, à medida que a tensão aumentava, esses sons se transformavam em sussurros inquietantes. Lucas sentia que o ambiente ao seu redor mudava. As paredes do orfanato pareciam se fechar, como se o lugar estivesse esperando sua decisão. Ele respirou fundo, tentando encontrar clareza em meio à confusão que dominava seus pensamentos. Quando Lucas finalmente tomou coragem para falar, suas palavras saíram como um sussurro. Elisa, você quer ir embora deste lugar?
A expressão de Elisa mudou, e ele viu um brilho de esperança nos olhos dela. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse ouvindo algo que realmente desejava. Lucas sentiu um impulso forte de agir, de fazer algo que pudesse mudar tudo. Com um gesto hesitante, ele estendeu a mão para Elisa. O instante parecia se arrastar, e ao tocar sua mão delicada, Lucas sentiu uma onda de emoção. Era como se uma corrente elétrica passasse entre eles, conectando suas almas de uma forma profunda. Naquele momento ele tomou sua decisão. Lucas decidiu libertar Elisa. Ele sabia que esse gesto era mais do que um ato de amizade, era um ato de compaixão. Ele queria que ela finalmente encontrasse a paz que merecia. Mas, assim que a decisão foi tomada, algo inesperado ocorreu. O ambiente ao redor deles começou a mudar drasticamente. As paredes do orfanato pareciam se distorcer, e Lucas sentiu uma força puxá-lo para um abismo de escuridão. Ele olhou para Elisa, e a expressão dela se transformou em uma mistura de alívio e desespero. Juntos, eles foram tragados para uma nova realidade, um lugar onde o silêncio era ensurdecedor e a escuridão envolvente. Lucas percebeu que, ao tentar ajudar Elisa, ele havia entrado em um mundo desconhecido, onde as consequências de sua escolha se tornariam cada vez mais claras. E assim, a jornada de Lucas e Elisa tomava um rumo inesperado, e o que parecia ser um gesto de bondade poderia se transformar em algo muito mais sombrio. A libertação de Elisa não trouxe a paz que Lucas esperava. Em vez de encontrar um mundo cheio de luz, ambos foram puxados para um abismo profundo, onde a solidão e o desespero reinavam. O espaço ao seu redor se tornava cada vez mais escuro, como se a própria escuridão tivesse vida e quisesse engoli-los. Lucas olhou em volta, tentando entender o que havia acontecido. O orfanato, que antes parecia um lugar de memórias e sombras, agora se transformará em um labirinto sem fim. As paredes eram frias e úmidas, e os ecos das risadas infantis haviam desaparecido, substituídos por um silêncio pesado que parecia sufocá-lo. A sensação de desespero começou a tomar conta de seu coração. Ele percebeu que, ao tentar ajudar Elisa, ele também se tornara prisioneiro daquela tragédia. A esperança que havia sentido momentos atrás se desfez como fumaça, e agora ele se via preso em uma nova prisão, uma existência sem saída. O que antes parecia uma amizade, agora se tornava um fardo. A solidão que Lucas tanto temia agora o envolvia, e ele não sabia como escapar. Elisa, ao seu lado, parecia tão perdida quanto ele. Seus olhos tristes refletiam uma dor profunda, e Lucas sentiu que, de alguma forma, ele havia falhado em sua promessa de libertá-la. O desejo de ajudá-la havia se transformado em um pesadelo, e a conexão que os unia agora parecia um laço de sofrimento. Juntos, eles estavam presos em um ciclo de tristeza e desespero, sem saber como romper essa corrente. O silêncio era ensurdecedor. Lucas tentou chamar por ajuda, mas sua voz não ecoava. Ele se sentia invisível, como se o mundo ao redor tivesse esquecido de sua existência. O orfanato, que antes era um símbolo de esperança e redenção, agora se tornava um lugar de esquecimento. As memórias das crianças que ali viveram pareciam se dissipar, deixando apenas sombras e ecos de uma história trágica. Lucas refletiu sobre suas escolhas. Ele havia chegado até ali desejando salvar Elisa, mas agora se via como parte de sua dor. O peso da culpa o esmagava. Ele se perguntava se havia feito a escolha certa. O que ele realmente queria era que Elisa tivesse a chance de encontrar a paz, mas agora ele não sabia como isso poderia acontecer. A escuridão ao seu redor parecia rir dele, como se estivesse zombando de sua tentativa de bondade. O orfanato havia se calado, e a lenda da criança fantasma continuava a assombrar o lugar. Lucas percebeu que, ao tentar resgatar Elisa, ele havia se tornado parte da mesma história de tristeza e solidão que ela vivia. E assim, a realidade de Lucas começou a se desvanecer. Ele e Elisa eram agora dois espíritos perdidos, vagando em um abismo sem fim. O desejo de ajudar se tornará uma maldição, e a esperança que os unia se transformará em um eco distante. O orfanato, antes um lugar de mistério, agora se tornava um símbolo de perda e desespero. A jornada de Lucas e Elisa, que começou com promessas de liberdade, agora se tornava um lamento silencioso, ecoando nas paredes frias daquele lugar esquecido pelo tempo. Lucas e Elisa permaneciam presos em seu próprio mundo, um lugar onde a luz nunca chegava. A realidade que antes era cheia de promessas agora se transformará em um eco de lamentações e solidão. Lucas refletia sobre as promessas não cumpridas que haviam feito, tanto para si mesmos quanto um para o outro. Ele havia desejado libertar Elisa de sua dor, mas agora se via como parte da tragédia que a envolvia. Enquanto isso, a cidade de Maplewood continuava sua vida, ignorando completamente a história do
Orfanato. As pessoas caminhavam pelas ruas, fazendo planos e vivendo suas rotinas, como se o passado nunca tivesse existido. Ninguém se lembrava das crianças que um dia habitaram aquele lugar, muito menos de Elisa, a menina de olhos tristes que agora estava condenada a vagar pelas sombras. O orfanato, que já fora um símbolo de vida e esperança, havia se tornado uma lenda esquecida, um sussurro no vento que ninguém se atrevia a ouvir. Lucas sentia um lamento silencioso dentro de si. Ele havia lutado para ajudar Elisa, mas agora estava preso na mesma solidão que tanto desejava escapar. A dor que ele sentia se misturava à dor de Elisa, criando um laço que parecia impossível de romper. Juntos, eles se tornaram parte da lenda, duas almas perdidas em um mundo que não se conhecia. O silêncio ao seu redor era profundo e opressivo, como se o próprio orfanato estivesse lamentando a perda de suas memórias. Lucas se perguntava se alguma vez alguém se lembraria deles. Ele se tornará uma sombra, e a ideia de que sua história poderia ser esquecida lhe causava um desespero ainda maior. O que ele havia tentado fazer para ajudar Elisa se transformará em um destino trágico e inescapável. Ele percebeu que havia um risco em tentar resgatar os outros sem cuidar de si mesmo. O desejo de ajudar pode ser um impulso nobre, mas também pode levar a consequências devastadoras. Lucas entendeu que ao tentar salvar Elisa, ele havia se colocado em uma posição vulnerável, onde sua própria felicidade e liberdade foram sacrificadas. O amor e a amizade, que deveriam ser forças de cura, agora se tornaram uma prisão. A mensagem que ecoava em sua mente era clara: a solidão pode se transformar em um destino sombrio, e Lucas havia se tornado uma prova disso. Ele e Elisa eram agora uma parte da mesma história de tristeza, vagando juntos em um abismo interminável. O desejo de ajudar havia se tornado uma maldição, e a esperança que um dia tiveram se dissipara como fumaça no ar. Enquanto os dias passavam, Lucas se perguntava se haveria uma maneira de mudar essa realidade. O que ele mais desejava era que Elisa pudesse encontrar a paz, mas a cada momento que passavam juntos, sua própria esperança se esvaía. Ele sabia que a história deles era uma triste lembrança do que acontece quando se ignora a própria dor em nome de um amor que, embora puro, não consegue salvar. E assim o orfanato continuava a ser um lugar de ecos silenciosos, onde o passado e o presente se entrelaçavam em uma dança trágica e sem fim. O impacto da decisão de Lucas se espalhou como uma sombra sobre a cidade de Maplewood. Ele agora vivia em uma realidade paralela com Elisa, um mundo onde a tristeza era a única companhia. Ambos estavam presos, eternamente ligados em um ciclo de dor que parecia não ter fim. Enquanto vagavam juntos, as risadas infantis que um dia ecoaram no orfanato agora eram apenas um eco distante, sufocadas pela melancolia que os envolvia. As histórias sobre a criança fantasma e o menino que ousou explorar o orfanato abandonado começaram a circular entre os moradores da cidade. As pessoas contavam relatos sobre um espírito perdido que vagava pelas sombras, buscando algo que nunca encontrava. Lucas se tornará parte dessa narrativa, uma figura trágica envolvida em uma lenda que poucos se atreviam a acreditar. Ele e Elisa eram agora personagens de um conto triste, um aviso sobre os perigos de olhar para o passado. Lucas refletia sobre o que realmente significava encontrar a paz. Ele havia desejado ajudar Elisa, acreditando que a libertação dela traria alívio. Mas ao invés disso, eles se tornaram prisioneiros de suas próprias dores, perdidos em um lugar onde a luz nunca chegava. A busca por respostas se transformará em uma jornada sem fim, onde cada passo apenas os afundava mais na tristeza. O desejo de ajudar pode ser nobre, mas Lucas aprendeu da maneira mais difícil que isso nem sempre trazia os resultados esperados. O amor e a amizade, que deveriam ser forças de cura, se tornaram uma maldição. Ele se lembrava de como havia prometido a si mesmo que ajudaria Elisa, mas agora se via preso em um ciclo de desespero. As intenções puras podiam se transformar em armadilhas, e ele se tornará uma prova disso. Enquanto os dias passavam, Lucas e Elisa caminhavam juntos, suas sombras se entrelaçando em um silêncio profundo. A cidade continuava sua vida, ignorando as histórias que se desenrolavam ao seu redor. As pessoas passavam pelas ruas, sem saber que duas almas estavam condenadas a vagar em um limbo, buscando algo que nunca encontrariam. Lucas se perguntava se havia uma saída para essa realidade. Ele desejava que Elisa pudesse encontrar paz, mas cada momento que passavam juntos parecia apenas aprofundar sua própria solidão. Ele percebeu que ao tentar salvar alguém, às vezes se perde de si mesmo. A vida no orfanato, agora um lugar de ecos silenciosos, era um lembrete constante do que acontece quando o amor falha. E assim, a história de Lucas e Elisa continuava, uma dança trágica entre passado e presente,
onde a esperança se tornará um mero sussurro. A cidade de Maplewood, alheia ao sofrimento deles, prosseguia, enquanto os dois permaneciam juntos em sua prisão invisível, eternamente ligados por uma história de amor que se transformou em tristeza. Inscreva-se no canal para receber mais histórias de terror.